Bem, pessoal, este vídeo é para falar de um assunto muito interessante para vocês, que é sobre os disjuntores. Outro dia eu fiz um motor para um cliente e eu falei, olha, esse motor seu queimou porque não tinha proteção nenhuma. Chega lá, você coloca um disjuntor, especifique ele certinho, qual disjuntor colocar, de acordo com o motor. E aí passou uns dias, ele voltou com o mesmo motor queimado. Disse, rapaz, o motor queimou, não aguentou não. Aí eu perguntei a ele, o senhor instalou o disjuntor que eu falei? Ele disse, olha, eu falei lá com um rapaz que trabalha comigo e ele disse que não precisa de disjuntor. Já tem lá uma chave liga e desliga. Vocês entenderam aí a frase? É essa aí mesmo. O cara disse que não precisa de disjuntor, você já tem a chave liga e desliga. Então só o básico aqui. Olha, um disjuntor é um dispositivo eletromecânico que funciona como um interruptor automático destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados pelo curto-circuito e sobrecargas elétricas. A sua função básica é a de detectar picos de corrente que ultrapassam o adequado para o circuito, interrompendo-a imediatamente antes que seus efeitos térmico e mecânico possam causar danos à instalação elétrica protegida. Uma vantagem do disjuntor, nós sabemos que em referência ao fusível, é que ele pode ser rearmado. Então não confunda disjuntor e fusível, cada um é uma função diferente, viu? Não vai no caso, que merece um fusível, não, vou botar um disjuntor que é melhor que um fusível. Cada caso é um caso. Então a pessoa disse isso aí, e o motor dele lá, o motor dele é em uma forrageira. E acontece que essas máquinas, às vezes você está passando ali o capim ou o que for ali, a ração, e ela termina embuchando, enganchando ali, e aí a velocidade do motor cai bastante e ele volta para a partida. Quando ele volta para a partida, a corrente sobe muito. E nesse momento aí o motor fica quase em curto. Se ele demorar um tempo nessa corrente de curto e tiver um disjuntor, ele desarma esse disjuntor. Porque essa corrente de partida ela não vai ultrapassar mais do que 15 segundos máximo aí. Não chega nem a isso não. É 5, 10 segundos. Esses motores pequenos. Então o que acontece? Quando a máquina estava trabalhando, ela enganchou e o motor baixou ali a velocidade. O relé centrífugo volta e rearma a partida. Como ela continua com carga, ela não vai partir. E aquele barulho todo a pessoa não escuta e quando percebe já fumaçou e queima tudo. Eu quero recomendar para vocês dois vídeos importantes do André Mafra aqui do canal Em Geral. Todos os vídeos dele são muito interessantes, mas esses dois aqui se destacam sobre esse assunto que nós estamos falando. Que é sobre como dimensionar o disjuntor. E o outro aqui, duas coisas interessantes sobre os disjuntores. Talvez você já lidou tanto com disjuntor, mas tem um detalhinho que você ainda não aprendeu. Então, esses dois vídeos vão se destacar sobre esse assunto aqui. Então, vou deixar os dois links aqui para vocês entrarem. E não esquece de deixar o like aqui para o trabalho do rapaz. É muito importante isso você estar deixando. Vou deixar nesse aqui que eu ainda deixei, no outro eu já deixei. Então, não esqueça disso. Então, pessoal, o disjuntor é de suprema importância. Eu vou pegar aqui umas perguntas de umas amigas que perguntou aqui no canal, para a gente já completar esse raciocínio aqui. Então aqui tem as perguntas aqui das irmãs Tomatelli do canal Irmãs Tomatelli. Então vou recomendar para vocês, elas têm um canal muito interessante também, sobre coisas diversificadas, sobre assunto diversificado, entre eles paisagismo e entre outras coisas. Então ela está dizendo aqui o seguinte, olha, minha irmã Renata estava no chuveiro e ele pegou fogo. Fora que a gente vivia levando choque. Me responde uma coisa. Para que precisamos de disjuntores dentro de casa? Então essa mesma pergunta eu disse ao senhor lá, que ele disse que não precisava de disjuntor. Eu disse a ele, o senhor já imaginou por que a concessionária pede para a gente instalar um disjuntor principal ali? Aí ele disse assim, para se acontecer alguma coisa o disjuntor desarmar. Eu disse exatamente isso aí, por isso que eu pedi ao senhor para instalar o disjuntor adequado para o motor. Então não é correto a gente instalar só um disjuntor, aquele disjuntor de entrada que a concessionária recomenda. Geralmente eles recomendam ali um disjuntor de 40, de 50, dependendo do tipo de lugar aí, do tipo de tensão que tem naquele lugar. Mas esse disjuntor é para proteger o sistema geral ali, a casa toda, digamos assim. Mas se houver um determinado curto em um ponto, vai demorar para aquele disjuntor desarmar se aquele ponto que a gente está trabalhando
digamos assim, que a corrente de curto vai chegar à corrente máxima, que é a corrente do disjuntor principal, que seja aí de 40 amperes. Suponha que a gente está trabalhando ali uma tomada da máquina de lavar. Lembrando a vocês que máquina de lavar é bom colocar outros dispositivos de segurança, não só o disjuntor. Depois a gente vai falar um vídeo sobre esse assunto aí, que é de suma importância. Então, se a gente está trabalhando ali onde liga a máquina de lavar, essas coisas, suponha que tem um disjuntor ali de 10, 15 amperes e tem um curto ali nesses aparelhos, ele vai desligar dentro desse parâmetro que a gente colocou aí. Não vai precisar desligar o disjuntor principal, acionando assim. Suponha que vai desligar outros aparelhos que não necessitaria, e também o curto precisa ser maior para aquele disjuntor acionar. Então, por isso que é bom um quadro de distribuição com 3 ou 4 disjuntores de acordo com as tomadas que você deixou na sua casa. Um disjuntor para o chuveiro, um disjuntor para as lâmpadas. Assim, se você vai trocar uma lâmpada, você vai lá e desliga o disjuntor correspondente àquilo ali. Então, por isso que é bom fazer um plano de instalação elétrica para a sua casa. Não é só ir amarrando o fio, aí depois você vai ver a dificuldade que você vai ter. Para trocar uma lâmpada, precisa desligar o sistema elétrico todo. Outra hora a pessoa só tem aquele disjuntor principal da casa. Então isso é um perigo. Então esses dois vídeos que eu passei aí, assistam esses vídeos para vocês entenderem um pouco sobre esse assunto. Então, já respondendo a pergunta dela aqui, para que nós precisamos de disjuntor dentro de casa? Se a energia que chega não é fracionada. Bem, o disjuntor ele é justamente para proteger essa questão aí que eu falei para vocês. Para se houver um curto dentro ali das suas instalações, aquele curto não ficar na rede toda, por exemplo. Desligou ali aquele curto, você desligou o seu disjuntor, desarmou, pronto, sanou aquele problema ali da sua casa. E como eu falei, quando a gente tem vários disjuntores de acordo com as tomadas que a gente colocou, vai desligar só a daquele ponto ali. Voltando a falar, um disjuntor sozinho, principal aí de 40 amperes, é uma corrente muito alta para ele desarmar. E dependendo da curva desse disjuntor que foi colocado, mais alta ainda vai ser a corrente que vai desarmar. Então no vídeo lá vocês vão entender sobre essa questão também da curva de disjuntor que está em sua casa. Pode ser que ele é um disjuntor que tem uma curva D e ele só vai desarmar com uma corrente muito alta, 4, 5 vezes acima daquela corrente que marca no disjuntor. Então outra questão que ela pergunta aqui, que tipo de fiação é preciso para chuveiros? Aí um diz, é fio 4 dá certo, fio 8 dá certo, fio 6 dá certo. Não, tem que ser fio 10, tem que ser fio 16. Olha, isso aqui está relacionado à potência que você vai instalar nos chuveiros. Tem lugar que você colocou ali um fio 4, dependendo do tipo de chuveiro, dependendo do lugar, aquele fio vai suportar. Tem lugar que se você colocar, ou melhor, qualquer lugar que você colocar um fio 2,5, que às vezes a pessoa quer economizar, vai lá e coloca um fio 2,5, aquele fio vai chegar a um ponto que ele vai aquecendo, um fio encosta no outro, PVC não suporta aquela caloria ali, passou de 90 graus, já começa a derreter e colar tudo no outro, e pode acontecer que pega fogo. Entenderam? É aquele mesmo caso que eu falei para vocês que a gente não coloca tomada em chuveiro. O que as tomadas, elas chegam a máxima ali a 20 amperes. E o que acontece? Às vezes aquele contato ali vai criando uma crosta ali, a umidade, e termina dificultando a passagem de corrente, ela vai aquecer, vai derreter e vários problemas. Então a fiação para o chuveiro é recomendado mínimo fio 6. Um fio 6. Mas isso aqui também está relacionado à potência do seu chuveiro. Tem lugar aí que o pessoal usa chuveiro de 8, de 6, de 12 mil watts, ou usa banheira e tantas outras coisas ali naquela mesma tomada ali. Entenderam? Então tem que ter cuidado na hora de dimensionar esse fio aí para o chuveiro. Então ela pergunta também por que existe o relógio de energia elétrica trifásico, bifásico e monofásico? E qual é o melhor para se ter em uma casa? Então o relógio de energia ele está relacionado para a concessionária medir quanto é o consumo de cada um. E quanto ao tipo de relógio, monofásico, bifásico e trifásico, eu vou explicar para vocês. Olha,
O monofásico tem ele 110 e 220 volts. Tem um outro vídeo que eu falei sobre isso. Tem ele 110 e 220 volts. Outro dia eu postei aqui um vídeo falando sobre o monofásico 220 e o cara disse, mas não tem monofásico 220. É bifásico. Não, tem o monofásico 220, que ele é vindo de uma fase, de uma rede trifásica de 380. Então, quando nós temos uma rede trifásica de 380 volts, se a gente puxar uma fase daquela, mais o neutro da rede, aí nós vamos ter um 220 monofásico. E as redes que é 220 trifásica, se a gente pegar duas fases daquela, nós vamos ter um bifásico 220. Entenderam agora a diferença? Nós vamos ter um bifásico 220. E quando nós pegamos dessa rede trifásica 220, uma fase só e um neutro, aí nós temos um monofásico 127 volts, que a gente falava 110, 110, 110, mas 127 volts. Então, qual é melhor? O monofásico, o bifásico ou o trifásico? Olha, as redes de maior tensão possibilita ligar aparelhos com maior potência e eles não terem uma queda de tensão tão alta. As redes 110, por exemplo, são ruins para ligar aparelhos potentes, como motores aí acima de 3 CVs, máquinas de solda, de transformadores e entre outras coisas. Chuveiros potentes. Então as redes 110 têm esse problema. Nesse caso aí que a sua rede é 110, é porque naquela região ali tem rede trifásica 220. Então nesse caso um bifásico vai para a sua casa aí a um 220. Nesses casos vai ser melhor você optar por um bifásico por ter opção de 220 volts. Quando os aparelhos estão trabalhando em 220 volts, a corrente de trabalho é menor. Lembrando que quanto maior a tensão, maior também é o perigo. É considerado que a rede 110 é mais segura. Mas tem também aquela questão que a rede 110, qualquer aparelho que esteja lá, tem uma corrente maior do que fosse em 220. Então, a gente considera que as duas redes é perigosa. Qualquer tipo de energia, digamos assim, passou de 40 volts, já se torna perigoso. As redes trifásicas, elas são consideradas redes comerciais. Redes para indústrias, redes para lojas. Então, quando a gente vai pedir uma rede trifásica, é necessário que você tenha um cadastro de CNPJ, que você tenha uma firma aberta para você poder ligar essa rede. E aí você vai designar ali o que você tem, o que você vai usar, para eles dimensionar o tipo de rede para você, o tipo de cabo que vai puxar, o tipo de disjuntor que eles vão lhe recomendar. Tudo isso aí você tem que dizer para eles, senão eles vão dimensionar uma rede de baixa potência, colocar um disjuntor de baixa potência, e quando você colocar os seus aparelhos que precisar uma demanda, você vai ter dificuldade. Então o correto é que você procure um eletricista para lhe orientar sobre essa questão da rede. Agora, essas redes comuns, o melhor é você ter um monofásico 220 ou um bifásico 220. Se você tiver essa opção. Mas tem lugar que só tem a opção de 127 volts. Então por isso que o pessoal sempre tem aquele problema com máquinas de solda. Ou instalar muitos aparelhos na rede quando ela é 127 volts. Tem que ter um bom dimensionamento de cabos, senão vai ter uma queda de tensão, ou esses cabos vão esquentar porque a corrente é muito alta. Bem pessoal, então vocês não esqueçam de acessar o vídeo do André Mafra, do canal Engeral. E também vou deixar para vocês aqui o link do canal das Irmãs Tomateles para vocês entrar lá e acessar. Então espero que vocês tenham gostado desse assunto, espero que tenha tirado um pouco a dúvida de vocês aí. Então muito obrigado a vocês e até a próxima.